porque existem livros religiosos judaicos que não entraram na Bíblia hebraica? Por que livros como o Primeiro Enoque e outros ficaram de fora do Antigo Testamento ou da Tanakh? Quem selecionou o conjunto bíblico que chamamos de cânon? Este vídeo é a segunda parte de um especial sobre como foi produzido o cânon, o conjunto de livros sagrados dos antigos hebreus. É importante alertar que estaremos partindo de onde o último episódio terminou. E caso você não tenha assistido o primeiro, por favor, não assista esse episódio antes de assistir o episódio anterior, que está aparecendo agora no link, ou você terá uma compreensão parcial e limitada do vídeo a seguir, podendo gerar até dificuldades na sua compreensão do assunto. Agora que você já viu o vídeo anterior, bem-vindo ao canal Observatório 7 e a segunda parte de nossa jornada compreendendo o processo de inspiração profética e formação canônica. Este vídeo segue a proposta do nosso canal estudando a história do mundo de forma interdisciplinar e relacionando história, arqueologia, filosofia, teologia, ciência, antropologia e arte, os 7 saberes de nossa abordagem interdisciplinar. Para tanto, a despeito de sua crença, mergulharemos na forma de crer monoteísta, entendendo o pensamento que moldou esta cultura e seguimos nosso compromisso de um diálogo com a teologia cristã. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, utiliza livremente imagens adaptadas para ilustrar, exceto quando especificadas. Siga a nossa bibliografia em anexo. E se gostar, deixe sua curtida, inscreva-se, compartilhe para receber semelhantemente materiais dos mais diversos que você pode examinar em nossas playlists aqui do canal. Após 547 a.C., Esdras havia retornado da Pérsia para Jerusalém, reorganizando o santuário e seus serviços com a ajuda do governador Neemias, restabelecendo Jerusalém como capital e o monoteísmo como religião nacional dos judeus. Conforme o episódio anterior, foi neste período que ocorreu a reunião, seleção e editoração da Tanakh, ou Antigo Testamento, coordenada por Esdras, que era tanto profeta quanto escriba, sucessor direto de Arão, sumo sacerdote. O judaísmo pós-exílio estava unificado na Torá, mas já era plural e diversificado. Também não estavam livres de heresias e ideias religiosas importadas do estrangeiro, produzindo uma variedade de pensamentos como judeus místicos, judeus helenizados e diversas escolas de interpretação. Lembre-se que no exato momento em que Esdras estava organizando o cânon do Antigo Testamento, os filósofos gregos estavam em alta produção e dentro de poucos anos os conceitos a respeito de corpo, alma dos gregos penetraram na sociedade judaica com o efeito da helenização, que era a adoção de conceitos culturais gregos. Restavam também vários conceitos místicos vindos do mundo persa e suas inúmeras nações e culturas. Desta forma, depois de Esdras e Neemias, durante o período interbíblico ou intertestamentário, surgiu muita literatura fruto de todos estes contatos do mundo judeu com gentios, assim como muita literatura fruto dos sábios judeus que reagiam no sentido de explicar as escrituras e registrar a história judaica que se seguiu a Esdras, Neemias e Malaquias. Esta literatura judaica em geral, escrita depois de 300 a.C., que pretende ter certa semelhança religiosa ao material canônico, é dividida em 2 categorias: os pseudoepígrafos, constituídos de obras cuja autoria era falsamente atribuída a personagens famosos como Adão, Enoque, Abraão, Jacó e outros, e os apócrifos,
que trataremos depois de conhecer os pseudoepígrafos. Tomemos o mais popular dos pseudoepígrafos para compreender este estilo. Trata-se do conjunto de 3 livros de Enoque que são alvo de enorme sensação no universo de conspirações da internet, que vão desde tentar demonstrar visitas de alienígenas do passado até a famosa interpretação de que anjos tiveram filhos gigantes com humanas antes do dilúvio. O primeiro livro de Enoque inicia se apresentando como as visões do personagem homônimo que viveu antes do dilúvio e era ancestral de Noé. Ignora-se o porquê de Moisés a Esdras nunca terem citado tal livro e assume-se que este escrito esteve preservado desde antes do dilúvio, o que em si já prova a sua fraude, pois, como vimos, um profeta precisava passar no crivo de análise das escrituras da lei e dos profetas, e caso Moisés tivesse tal livro, ele apareceria citado como parte do conjunto sagrado colocado junto à lei de Deus, com a Arca da Aliança. Primeiro, Enoque não é citado por Moisés e pelos profetas porque foi escrito muito tempo depois que já existia a Bíblia hebraica. Em tal livro, o personagem Enoque é descrito como um escriba e se diz que deixou seu conhecimento a seu filho Matusalém, sugerindo que este livro tivesse sido escrito antes do dilúvio. Esta é a segunda mentira deste livro, porque a escrita é um produto inventado na Suméria e simultaneamente no Egito, muito tempo depois do dilúvio, e apenas entre 1800 e 1400 a.C. começou a desenvolver os primeiros sinais de uma escrita proto-cananeia ou proto-hebraica, que um dia se adaptaria ao que chamamos de hebraico, saído do tronco de línguas semíticas que vai adaptar muito lentamente as letras alfabéticas. A primeira escrita em proto-hebraico tem início somente no período de Moisés. Não há qualquer menção bíblica de livros escritos entre personagens anteriores a Moisés, nem mesmo os hebreus tinham uma escrita neste período. Pelo contrário, toda evidência bíblica histórica concorda que antes disso o conhecimento era passado apenas por tradição oral. Assim, todo escrito que se identifica como uma obra autoral composta por personagens que viveram antes de Moisés, tais como Enoque, Adão, Abraão, Jacó ou os 12 patriarcas, já é, sem dúvida nenhuma, falsa. E parte da estratégia de certas pessoas do período interbíblico que, ao tentar dar autoridade para seus novos ensinos, tomavam o nome destes famosos. Em geral, todos estes escritos usam termos gregos ou persas dentro de seus textos, misturados a hebraico, aramaico, sendo datados dos últimos 330 anos antes do nascimento de Cristo. Diferente da Bíblia, que cita nomes de anjos apenas de Miguel e Gabriel, primeiro Enoque lista vários nomes de anjos e demônios. Tais listas de anjos são características do judaísmo pós-Segundo Templo, depois do contato com o misticismo grego e persa. Também há citação do povo medo-persa, o que, junto aos muitos termos gregos, mostra que primeiro Enoque foi escrito nos dias de Alexandre o Grande e no final do Império Persa, num clima de guerras mundiais e certamente muita especulação apocalíptica que estão presentes nesta obra cheia de figuras de linguagem. O texto original de primeiro Enoque perdeu-se, como é comum em escritos daquela época, porém existem traduções diversas como a grega, etíope, latina, alemã, inglesa e portuguesa. O livro de primeiro Enoque foi preservado totalmente na versão etíope e possui diversos manuscritos. Acredita-se que a primeira tradução para o etíope tenha surgido por volta do século IV depois de Cristo, sendo muito popular entre os judeus Beta Israel e entre as igrejas ortodoxas da Etiópia e Eritreia.
O primeiro Enoque foi também encontrado em fragmentos na biblioteca de antigos escritos do Mar Morto, o que mostra que era uma literatura muito popular e presente no imaginário das pessoas da época de Jesus, o que não quer dizer que era canônica ou defina as crenças de alguém. Obviamente, literaturas assim incorporavam diversas ideias da tradição oral com novas ideias que iam surgindo. Joséfo, por exemplo, menciona que Sete e Enoque foram os criadores do estudo das constelações e movimentos celestes. Mas isso não está na Bíblia, o que não quer dizer que é verdade e nem quer dizer que é mentira. Se algo é mentira ou verdade, é a própria autoridade profética das Escrituras que deve revelar, pois tais personagens nem se tratam de personalidades com comprovação histórica. Os judeus debatiam esta tradição oral, mas na hora de entender doutrinas, apenas o texto revelado profeticamente era base para decisões de fé. E foi desta tradição oral de informações sobre Enoque que o bíblico livro de Judas, no final do Novo Testamento, cita: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Judas 14, que também aparece em 1 Enoque. É possível, portanto, algumas alternativas, sendo a primeira, que Judas e Enoque estão citando a mesma fonte da tradição oral. Segunda alternativa, que Judas está citando Enoque, que conhecia uma fonte da tradição oral e está extraindo o tema que lhe convém, ou ainda uma terceira explicação. Judas é um texto que adapta a citação de 1 Enoque, que por sua vez é uma adaptação de Deuteronômio 33, 1-2, onde a teofania é descrita com a mesma linguagem, portanto nem Enoque é original, mas o próprio livro de Enoque neste trecho está fazendo um comentário, um midrash dos escritos de Moisés. Qualquer que seja a verdadeira relação de Enoque e Judas, o que poucos percebem é que Judas está falando aos mestres hereges e usando sua própria linguagem de forma que eles entendam seu argumento, combatendo a literatura mística já nascente nos primórdios da igreja cristã. Judas toma o texto de 1 Enoque, destes místicos, e o usa contra eles. Não valida o livro de 1 Enoque, valida o texto que ele usa no tema de seu livro, que é combater os ímpios, que começaram a esnobar a graça de Deus e praticar libertinagem dentro do cristianismo, envergonhando a causa cristã e esquecendo que, no passado, Deus julgou e puniu os libertinos. Judas evita todos os aspectos fantasiosos de 1 Enoque, como viagens celestiais, onde ele vê os mecanismos que movem o sol, a lua e estrelas por portais e engrenagens, e se concentra na única porção que pode ser harmonizada com a Escritura, que veio de alguma tradição oral mais antiga que a composição de Enoque no 3º século antes de Cristo. Ademais, outros apóstolos citam livros que também não eram cristãos e nem por isso entraram para o cânon bíblico, o que mostra que, se 1 Enoque é citado por Judas, isso não faz deste livro um livro canônico e nem um livro profético em sua totalidade. Paulo cita um midrash em 1 Coríntios 10:4. Em 2 Timóteo 3:8, Janes e Jambres são citados, mas estes nomes não aparecem na história bíblica. E ele cita filósofos e sábios gregos como Epimênides, em Atos 17:28, e Tito 1:12. Menaandro, em 1 Coríntios 15:33, que nem sequer eram cristãos. Profetas faziam citações assim para ilustrar ou para utilizar do vocabulário adequado que achavam em terceiros, ou para ser entendido pelo público comum que usava aquela linguagem, e nada disso sancionava tais autores como profetas e incluía todos os seus escritores como canônicos.
Muitos dos que tentam defender de forma leiga e categórica a consideração do livro de Enoque como canônico nunca nem sequer leram todos os livros da Bíblia ou sequer conhecem o conteúdo de todo o livro de Enoque. Conhecer livros apócrifos e pseudoepígrafos deveria ser uma tarefa para aqueles que já conhecem com absoluta familiaridade os livros canônicos, que foram escritos muito antes dos apócrifos, e as doutrinas básicas a respeito da inspiração e dom de profecia. Os pseudoepígrafos não são livros inspirados, e como mostrarei a seguir, embora em desarmonia com o ensino doutrinário da Bíblia hebraica, são importantes para entender como a cultura judaica estava sendo invadida pelo helenismo e pelo misticismo persa. O tema de 1º Enoque basicamente envolve os anjos, chamados de sentinelas, que deixaram o céu, onde estavam ocupados com os movimentos astronômicos, mas foram atraídos pela beleza das humanas, se rebelaram, se uniram a elas, e dos quais nasceram os gigantes de antes do dilúvio. O livro descreve uma série de predições de juízos e tais anjos aos homens, o dilúvio, as viagens de Enoque para conhecer os segredos astronômicos e o fim apocalíptico de tudo. É daqui em diante que vamos começar a notar as contradições de 1º Enoque com Moisés e todos os profetas canônicos. O próprio livro de 1º Enoque faz uma descrição astronômica que parece muito a tentativa dos filósofos pré-socráticos que viviam na Jônia, dominada pelos persas, de descrever o funcionamento de um cosmos mecânico, cheio de engrenagens, por onde o Sol se movia, junto com a Lua e as estrelas. Algumas dessas descrições lembram muito a imaginação terraplanista. Judeus estavam tentando legitimar ideias vindas do mundo helênico, mesclando com sua própria tradição oral, e com isso atribuindo ao famoso Enoque, que facilmente se identificaria com a tradição astronômica hebraica. Isso produziu uma mistura de verdade e erro que tornou-se difícil de separar uma coisa da outra. Mas o maior perigo, e por isso ele ficou fora da Bíblia, além de sua falsa autoria, é a falsa concepção de pecado que existe em 1º Enoque. A Bíblia ensina que o tentador estava no jardim e este levou Adão e Eva a cair. A tentação é culpa de Satanás e a responsabilidade pelo pecado é dos humanos. Entretanto, a teoria da queda angélica por sedução não apenas desfoca o tema do pecado, que era de desacreditar a palavra de Deus e querer ser igual a Deus, e inverte o papel colocando o humano como tentador dos anjos, transformando eles em demônios. Alguns argumentam que se tratou de duas quedas angélicas de grupos de anjos diferentes, mas não há qualquer base bíblica para isso, e mesmo dentro do livro de 1º Enoque e seu texto. Muito menos existe qualquer referência bíblica sobre o apetite sexual dos anjos. O que vemos é que 1º Enoque toma Gênesis 6, uma passagem envolta em muitos mistérios, e segue uma narrativa paralela, mística, romântica e sem nenhuma consideração teológica com o problema real do que é o pecado, do que é a tentação e do que Deus realmente proibiu ou não. O raciocínio é construído em cima de premissas sem nenhuma revelação bíblica clara a respeito da natureza dos anjos. Percebe-se uma tendência de culpar as mulheres, de responsabilizá-las por sua beleza extraordinária, sendo, portanto, a culpa da loucura masculina até para os anjos. E isso é mais uma influência pagã e grega no mundo judaico.
Gregos viam as mulheres como malignas, um castigo dado por Zeus na forma de Pandora, o belo demônio, e a primeira mulher enviada para castigar os homens. Ou como no mito de Medusa, que de tão bela foi punida pela deusa por ter tanta beleza capaz de atrair o deus Poseidon, que a estuprou diante do altar. A ideia da queda dos sentinelas não é exclusiva de 1º Enoque. Está presente em toda a literatura judaica em relação com o mundo grego desta época, como no livro de Jubileus, composto no 2º século a.C., ou no livro O Testamento dos 12 Patriarcas, também da mesma época, que pedia para que os judeus proibissem as mulheres de enfeitar a cabeça e o rosto com maquiagem, pois foi assim que elas atraíram os anjos que caíram. Francamente, se isso é uma verdade bíblica, será que faz sentido na sociedade atual? Vemos, por acaso, mulheres maquiadas ou com a cabeça ou o cabelo enfeitado atraindo anjos que deixam seu estado original seduzidos pela maquiagem e pelos adereços do cabelo? Tais ideias são um completo absurdo na interpretação bíblica. Esta mesma ideia está em 1º Enoque, que diz que estes anjos caídos ensinaram os homens a fazer espadas e as mulheres a fazerem maquiagem. O conceito de que a beleza era quase uma tentação irresistível ou um pecado justificável expressa o choque do recatado mundo judeu com o sensual mundo grego. Os gigantes de 1º Enoque devoram os seres humanos antes do dilúvio e nem de perto sua ideia de híbridos é uma interpretação que eu particularmente entendo como coerente com o princípio de hermenêutica ao interpretarmos Gênesis 6, tema que explico nos vídeos e podcasts que estão aparecendo no link, mas este vídeo não se dedica a avaliar tais questões, apenas a compreender a origem de 1º Enoque e os motivos pelos quais ele está desqualificado como um livro profético. Mas o maior motivo para tal livro ficar fora do cânon é que 1º Enoque descreve concepções de inferno, mundo dos mortos e descrições detalhadas que são simplesmente inexistentes no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica e contradizem vários textos bíblicos. Em 1º Enoque, o mundo dos mortos é inspirado e descrito como o mundo dos mortos dos gregos, o Hades, imaginado como uma grande montanha com 4 cavernas profundas, amplas, polidas e lisas, onde os demônios estão presos e os mortos moram ali. Ele vê o mártir Abel, que, conforme suas palavras, o qual acusará seu irmão até que sua semente seja destruída da face da terra. Enoque descreve os mortos separados em categorias, esperando o juízo, os ímpios em sofrimento terrível, e que depois do reino do Messias não serão aniquilados e sofrerão para sempre. Isso é ao contrário de Daniel 12:2, que diz que os mortos esperam dormindo, que eles dormem até a ressurreição, quando uns levantarão para a glória e outros para a vergonha. Ou diferente de Salmo 6, verso 5, onde o salmista pede socorro, pois morto ele não poderia louvar a Deus. Abre aspas, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Fecha aspas. 1º Enoque é uma amostra de como ideias gregas e persas foram se infiltrando no 3º século após o fim do período profético. E por sua falsa autoria, por seus ensinos contaminados, 1º Enoque, como muitos outros pseudoepígrafos, foram deixados fora do cânon pelos judeus que distinguiam os livros que sujam os dedos dos livros lidos com aquela mãozinha de metal para evitar manchar
borrar e com isso corromper o texto que não podia ser copiado com erros. Essa tradição judaica sempre definiu que Enoque estava fora destes livros chamados inspirados ou canônicos. No terceiro episódio deste especial sobre o cânon da Bíblia hebraica, conheceremos os livros chamados de apócrifos. São diferentes dos pseudepígrafos que explicamos aqui. E o debate em torno de sua canonização ou não, e por que aparecem em algumas Bíblias e em outras não. Até a próxima, um grande abraço.